Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, estamos agora na apostila 5, falando sobre os transplantes. É uma aula importante esta aqui. E nós vamos utilizar basicamente a encíclica Evangelium Vitae, que fala sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, e um discurso que o Santo Padre João Paulo II fez no ano 2000, em um congresso de transplantes. Esta vai ser basicamente a nossa fonte bibliográfica, tá? Então, por gentileza, vamos abrir o Evangelium Vitae, no número 86, que fala de gestos em defesa da vida. Então, podemos ler a partir do 2º parágrafo, por gentileza? É nesse contexto, rico de humanidade e amor, que nascem também os gestos heróicos. Estes são a celebração mais solene do Evangelho da vida, porque o proclamam com o dom total de si. São a manifestação refulgente do mais elevado grau de amor, que é dar a vida pela pessoa amada. São a participação no mistério da cruz, na qual Jesus revela quão grande valor tem para ele a vida de cada homem e como esta se realiza em plenitude no dom sincero de si. Além dos fatos clamorosos, existe o heroísmo do cotidiano, feito de pequenos ou grandes gestos de partilha que alimentam uma autêntica cultura da vida. Entre estes gestos, merece particular apreço a doação de órgãos feita segundo normas eticamente aceitáveis, para oferecer uma possibilidade de saúde e até de vida a doentes, por vezes já sem esperança. Então, aí nós temos uma menção de louvor ao transplante de órgãos, para oferecer expectativa de vida e de saúde a doentes. Mas o que é transplante? Transplante ou enxerto é a operação cirúrgica com a qual se insere no organismo hospedeiro um órgão ou tecido retirado de um organismo doador. O organismo doador é daquele da qual se retira o órgão ou tecido. O organismo hospedeiro é aquele no qual se insere o órgão ou tecido. Ótimo. Agora vamos ver isso, o transplante do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético, convém a gente lembrar o que diz a Donum Vitae, esta famosíssima instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação, do ano de 1987. Esta instrução, na sua introdução número 3, fala sobre o valor do corpo humano. Por força da sua união substancial com uma alma espiritual, o corpo humano não pode ser considerado apenas um conjunto de tecidos, órgãos e funções.
Ele é parte constitutiva da pessoa que através dele se manifesta e se exprime. O corpo, portanto, é parte da pessoa. A pessoa não é só alma, nem só corpo. Ela é corpo e alma. O corpo não é só um conjunto de tecidos, órgãos e funções. Se ele é parte da pessoa, a pessoa não pode doar, a pessoa não pode vender o corpo como se fosse um bem externo. O corpo, assim como a alma, só pode ser objeto de doação, nunca de venda, porque seria uma profanação da pessoa. Essa é uma conclusão que ele tira logo daí. A doação de órgãos, esta citação é do discurso do Santo Padre João Paulo II aos participantes do 18º Congresso Internacional sobre os Transplantes, de 29 de agosto de 2000. E boa parte de tudo que nós vamos estudar aqui é citação desse discurso do Santo Padre, tá? A doação de órgãos configura-se como um autêntico ato de amor. Não se oferece simplesmente uma parte do corpo, mas doa-se algo de si. Se você vai doar, por exemplo, sangue, se você vai doar as suas córneas, se após a morte você vai doar os seus rins, você não está doando uma coisa, está doando algo de si. Portanto, você não pode vender, não pode comercializar, não pode leiloar. E essa é uma consequência que vem logo aí. Por conseguinte, vamos lá. Toda a praxis tendente a negociar os órgãos humanos ou a considerá-los como unidade de intercâmbio ou de comércio resulta moralmente inaceitável, pois através da utilização do corpo como objeto, viola-se a própria dignidade da pessoa. O que é o órgão como unidade de intercâmbio ou de comércio? É, por exemplo, quanto custa esse computador? 30 rins. Não pode. Você não pode medir em quantidade de órgãos, ou de tecidos, ou de células, o valor de uma mercadoria. Quando se trata de corpo humano, lembremos que ele está unido substancialmente a uma alma espiritual e imortal. Lembremos que este corpo um dia vai ressuscitar, esta é a nossa esperança. Lembremos que este corpo mortal se une ao corpo glorioso de Jesus cada vez que nós comungamos, que recebemos o sacramento da comunhão eucarística. Lembremos que este corpo é templo do Espírito Santo e que foi comprado por alguém por um alto preço. Portanto, muito longe de pensar que o corpo é só um material biológico. Não é, nem pode ser. Tá? Muito bem, mas ainda que você tenha todo esse cuidado de respeitar o corpo, você não pode transplantar o corpo de alguém sem que a pessoa consinta e saiba o que está consentindo. É o chamado consentimento informado. A autenticidade humana de um gesto tão decisivo requer, de fato, que a pessoa humana seja adequadamente informada sobre os processos nele implicados, a fim de exprimir de modo consciente e livre o seu consentimento ou a sua recusa. Portanto, você informa tanto ao doador quanto ao receptor os riscos, as consequências. Se você vai doar um órgão, geralmente você pode doar os órgãos pares sem problemas. Você tem 2 rins, resolve doar um para alguém da sua família que está precisando. Ótimo, mas você tem que estar ciente do que pode acontecer. Sempre há algum risco, né? O doador também tem que estar consciente, porque receber um órgão alheio sempre é um risco. Você tem que tomar substâncias chamadas imunossupressoras para evitar a rejeição. E isso não é agradável, porque quando você evita a rejeição de um órgão estranho, você diminui a sua imunidade. Ou seja, você se torna mais propício a doenças. Então, a vida de um transplantado não é confortável, por causa do corpo estranho que ele recebeu e que nem sempre se adapta bem ao corpo dele. Você tem que informar o doador e o receptor de tudo o que vai acontecer.
Os dois aceitaram depois de serem devidamente informados? Ótimo. Agora, se há uma quantidade grande de pessoas esperando por doadores, e se há poucos doadores, deve-se fazer uma lista de espera. E qual é o critério de seleção ou de prioridade de acesso aos transplantes? Vamos dar primeiro para os mais bonitos? Vamos dar para os mais sadios? Vamos dar para os que têm uma raça mais pura? Qual é o critério? O Santo Padre diz aqui. Na determinação das prioridades de acesso aos transplantes, requer-se-á respeitar avaliações imunológicas e clínicas. Qualquer outro critério se revelaria arbitrário e subjetivo, pois não reconheceria o valor intrínseco que cada ser humano tem enquanto tal, independentemente das circunstâncias extrínsecas. Ou seja, você tem que verificar se aquele órgão tem boa chance de se adaptar àquele organismo receptor. São avaliações imunológicas e avaliações clínicas. Você tem que oferecer uma terapia com alguma chance de êxito. Se a chance de êxito é nula ou quase nula naquele organismo hospedeiro, mas seria maior em um outro organismo, deve-se dar preferência ao outro, porque nós já vimos, quando estudamos eutanásia, que nós não somos obrigados a tentar de tudo para prolongar a vida de um paciente. Existem certos casos em que nós devemos parar diante da aceitação da morte iminente e inevitável. Então, avaliações clínicas e imunológicas são lícitas. Avaliações do tipo eugênico, do tipo racista, ou de qualquer outro tipo, que faça com que um ser humano seja considerado mais merecedor do que outro, são inaceitáveis moralmente. Agora, um problema que é o xenotransplante. Órgãos não podem ser vendidos, nem comprados. E se a espera é grande, por que não recorrer a órgãos e tecidos de animais? Pode-se fazer isso? Então, vejamos o problema dos xenotransplantes. Xeno quer dizer estrangeiro, não é? É o transplante de órgãos de outras espécies animais no organismo humano. Dá para fazer? Se der, quais são os critérios para se aceitar um transplante desse? A liceidade de um xenotransplante requer, por um lado, que o órgão transplantado não prejudique a integridade da identidade psicológica ou genética da pessoa que o recebe. Por outro, que exista a comprovada possibilidade biológica de efetuar com êxito esse transplante, sem expor a imoderados riscos quem o recebe. O que vocês acham da ideia de transplantar o nariz de um porco para uma pessoa humana? Isso compromete a sua identidade psicológica. Ela não se sente bem, quem olhar para ela muito menos. Não dá para fazer isso. Mas além de você estar preocupado com a identidade psicológica e com a identidade genética da pessoa que recebe, você tem que verificar se aquele órgão animal vai ser bem recebido pelo organismo humano. Às vezes sim, que bom, mas às vezes não. Temos que verificar então a rejeição ou a aceitação. É a questão imunológica. Esta aqui é uma questão pouco conhecida, mas que vocês, alunos privilegiados do curso de bioética, vão aprender. É o transplante de gônadas e transplante de cérebro. Gônadas são as glândulas produtoras das células germinativas, ou seja, os testículos e os ovários. Podemos transplantá-los? Uma questão. E quanto ao cérebro? O cérebro não é a sede da alma, mas ele é responsável pelos sentidos internos
que ajudam, que fornecem à alma, ao nosso intelecto, a imagem necessária para a abstração. Mas aí, podemos ou não podemos transplantar o cérebro de uma pessoa para outra? Esse assunto é tratado pelo bioeticista Helios Greshia no seu manual de bioética. O transplante de cérebro é moralmente inaceitável, porque, se realizado, ameaçaria e transtornaria a identidade pessoal do sujeito receptor. A memória cerebral continuaria a conservar as sensações e experiências tidas com o corpo precedente. Ao se retirar o cérebro de uma pessoa e colocar em outra, você não está transplantando a alma. Não é isso que acontece. Mas a pessoa que recebeu aquele cérebro, ela conservaria nos seus traços das células vestígios das experiências sensoriais no corpo anterior. Porque a memória é uma faculdade corpórea. Transplantando um órgão corpóreo de uma pessoa para outra, a pessoa, em tese, se lembraria de tudo o que aconteceu, ou de alguma coisa que aconteceu, e isso prejudicaria a sua própria identidade. Quem sou eu? Repito, não é a alma que você vai transplantar, não é isso, mas causaria uma confusão psicológica nela. Por isso, não se deve transplantar cérebro. É moralmente mal fazer isso, tá? E as gônadas, testículos e ovários, podem se transplantar ou não? É uma outra questão respondida por Helios Greshia. O transplante de gônadas, testículos e ovários também é ilícito, pois, se realizado, comprometeria a identidade biológica da prole. Um filho gerado por uma pessoa cuja gônada tivesse tido transplantada de um outro, seria geneticamente filho deste último. Se, por exemplo, se transplanta um ovário de uma mulher para uma outra, o que é possível hoje fazer? Se esta outra mulher tem um filho, geneticamente, este filho pertence à doadora, geneticamente. Ele tem toda a carga genética daquela que foi a doadora do ovário. O mesmo se diga para os testículos, embora eu não conheça nenhum caso de transplante de testículo tentado ou consumado. Então, o problema não é a identidade biológica da pessoa, é a identidade biológica dos filhos dela, da prole, que fica comprometido com o transplante de gônadas, tá? Por isso, não se pode aceitar. Na nossa lei de transplantes, que eu saiba, não há nenhuma referência a isso. Mas na lei italiana de transplantes, parece-me, existe referência à proibição para transplante de cérebro e transplante de gônadas. É uma coisa que vale a pena a gente lembrar, tá? Agora, esse caso aqui é bem complicado, é a remoção de órgãos vitais. Vamos citar ipsis literis o que o Santo Padre disse no seu discurso ao Congresso de Transplantes. O reconhecimento da dignidade singular da pessoa humana tem uma ulterior consequência subjacente. Os órgãos vitais individualmente só podem ser removidos após a morte, isto é, do corpo de um indivíduo de certo morto. Esta exigência é evidente, uma vez que comportar-se diversamente significaria causar a morte intencional do doador, mediante a remoção dos seus órgãos. Claro, não é? Você não pode fazer isso. Você tem que esperar a pessoa morrer para depois retirar os órgãos que são vitais. Espera-se a pessoa morrer para se retirar coração, pulmão, coração, pulmões, fígado, órgãos vitais, sem os quais você não consegue sobreviver. E agora vem outra pergunta: como é que eu sei que a pessoa morreu? Quais são os critérios para eu
diagnosticar a morte de uma pessoa, tá? Esses critérios são importantíssimos, os critérios de certificação da morte. Vejamos o que diz o Santo Padre, um pouquinho sobre eles. Os chamados critérios de certificação da morte, usados pela medicina moderna, não devem, portanto, ser entendidos como a determinação técnico-científica do momento exato da morte da pessoa, mas como uma modalidade cientificamente segura para identificar os sinais biológicos de que a pessoa de fato morreu. A gente não sabe o momento exato da morte. A morte é um evento. Há um instante antes do qual eu estou vivo e depois do qual eu estou morto. Ela é um evento, mas a gente não sabe qual é o instante exato em que houve a separação de alma e corpo, em que o princípio vital se dissociou da matéria. É difícil determinar exatamente isso, mas é possível determinar se a morte já ocorreu, embora sem poder dizer em que momento exato ela ocorreu. E esses são os critérios de certificação da morte, que são basicamente dois. O critério cardiorrespiratório, que é o critério clássico, que se baseia na parada dos batimentos cardíacos e na parada da respiração. A pessoa parou de bater o coração e parou de respirar, está morta. Ou, mais modernamente, o critério neurológico, que é assim definido, a sensação total e irreversível de qualquer atividade encefálica, incluindo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E qual dos dois critérios adotar? Vocês são felizes por estarem aprendendo isso. Vocês vão ter que ensinar a quem não está aqui hoje, porque esta é uma lição que quase ninguém aprende. Que critério adotar? Vejamos o que disse o Santo Padre nesse discurso do ano 2000 para a Sociedade de Transplantes. Sim. Diante dos parâmetros odiernos de certificação da morte, quer se refira aos sinais encefálicos, quer se faça recurso aos mais tradicionais sinais cardiorrespiratórios, a Igreja não toma decisões técnicas, mas limita-se a exercer a responsabilidade evangélica de confrontar os dados oferecidos pela ciência médica com uma concepção cristã da unidade da pessoa, evidenciando semelhanças e eventuais contradições que poderiam pôr em perigo o respeito pela dignidade humana. Então, vamos ver qual dos critérios pode ser aceitável sem pôr em risco o respeito pela pessoa humana, sem, por exemplo, haver um perigo de se retirar de um corpo ainda vivo um órgão alegando-se que a pessoa está morta. Será que esse perigo existe? Vejamos. Este é o chamado problema da morte cerebral. Morte cerebral. Já ouviram falar dela? Antes de 1968, diz o neonatologista Paul Byrne, um médico atestava a morte quando não havia respiração, nem batimentos cardíacos, nem a resposta a estímulos. Acabou a respiração, acabou o batimento cardíaco, acabou a resposta a estímulos, quaisquer tipos de estímulos, a pupila dos olhos, a pessoa está morta. Isso até 1968. Hoje, uma pessoa pode ser declarada cerebralmente morta, mesmo que o coração esteja batendo e estejam normais sua pulsação, 120 batimentos cardíacos por minuto, sua pressão sanguínea 12/8, sua cor rosada e sua temperatura 36,5 graus. Nessas condições, uma pessoa pode ser declarada hoje cerebralmente morta, o que antigamente era impensável.
Por quê? O que mudou? A mudança do critério cardiorrespiratório, que é clássico, para o critério neurológico de certificação da morte, ocorreu logo após o primeiro transplante de coração, realizado pela equipe do cirurgião Christian Barnard, em 3 de dezembro de 1967, na cidade do Cabo, África do Sul. O nome dele é este mesmo, Christian com 2 As, Barnard, não é Bernard, é Barnard, tá? Este cirurgião fez um transplante de coração que causou sensação no mundo inteiro. Alguém conseguiu pegar o coração de uma pessoa e colocar na outra, e por algum tempo o coração passou a bater num corpo que lhe era estranho. Foi uma sensação. Embora o transplante de coração tenha se resultado um grande fracasso, o paciente viveu muito pouco, mas o sucesso, ainda que temporário, deste procedimento causou uma sensação mundial. Bem, mas havia um problema. Como é que você tira o coração de uma pessoa e coloca na outra? O coração é um órgão muito sensível. Não dá para esperar a pessoa parar de bater o coração, cortar e depois enxertar na outra. O coração não resiste a isso. O único jeito de fazer um transplante de coração viável é arrancar o coração quando o organismo doador ainda estiver com o coração batendo. Mas, segundo o senso comum e segundo toda a tradição médica, coração batendo é sinal de vida. Ou seja, retirar o coração ainda batendo de uma pessoa seria um homicídio? E agora, como é que se faz isso? Bem, ele tirou o coração de uma pessoa ainda batendo. Como evitar a acusação de que ele havia cometido um homicídio? Era necessário mudar o critério de morte. Isso foi feito rapidissimamente. No mês seguinte, em 3 de dezembro de 67, foi feito o transplante de coração. Na cidade do Cabo, uma cidade lá da África do Sul. Curioso, porque não fizeram esse transplante em um país da Europa, nem nos Estados Unidos, foi lá no sul da África. Bem, no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 68, reuniu-se nos Estados Unidos um comitê ad hoc, é um comitê para o caso, feito só para esse assunto, na Escola de Medicina de Harvard, para redefinir a morte como morte cerebral. Repito, o transplante ocorreu em dezembro de 67. Em janeiro de 68, reuniu-se o comitê ad hoc para redefinir a morte. Em menos de 6 meses, o trabalho do comitê já estava pronto. Seu relatório foi publicado na edição de agosto de 1968 da revista da Associação Médica Americana, começando com as seguintes palavras. Por gentileza. A nossa intenção principal é definir o coma irreversível como um novo critério de morte. Isso não é linguagem científica. Um cientista não começa um trabalho dizendo em que ponto ele pretende chegar. Ele começa dizendo, vamos investigar para saber se a morte pode ou não pode ser definida como um coma irreversível. Mas aqui eles já começam dizendo que a nossa intenção é essa, definir o coma irreversível como novo critério de morte. Por quê? É uma pergunta que eu faço, porque eu também não tenho resposta para ela. Parece, porém, que a intenção última do comitê era criar um novo critério de morte que permitisse a extração de órgãos vitais, como o coração, o pulmão ou fígado, de pacientes comatosos conectados a respiradores. Isso evitaria que fossem acusados de homicídio aqueles que retirassem tais órgãos de pessoas que tivessem o coração ainda batendo.
O novo critério dito neurológico considera a morte equivalente a parada total e irreversível da atividade encefálica, ou então, a cessação total e irreversível de toda a atividade encefálica, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. com sinceridade, eu não sei aplicar esse critério. Se disserem que é cessação total, eu consigo entender. Eu verifico se o encéfalo parou totalmente de funcionar. Agora, a palavra irreversível para mim é ininteligível, porque eu não sei se ao parar ele vai voltar a funcionar, porque eu não consigo prever o futuro. Irreversível não é algo de presente, é algo de futuro. Não é um diagnóstico, é um prognóstico. E para se fazer um diagnóstico de morte, os critérios deveriam ser puramente presentes e não futuros. Esse é um problema. Embora esse novo critério tenha sido quase universal, não faltaram nem faltam vozes dissidentes. Eis alguns problemas, e são muitos. Primeiro, não há apenas um, mas dezenas de diferentes conjuntos de critérios usados para a certificação da morte cerebral, cada um menos exigente que o outro. Segundo Paul Byrne, um paciente poderia ser considerado cerebralmente morto usando um conjunto de critérios, mas vivo usando outro conjunto. Que absurdo! Como é que você pode estar morto segundo um ponto de vista e vivo segundo outro ponto de vista? A morte é uma realidade objetiva. Não é uma questão de gosto. Gosto não se discute, mas a morte se discute sim. Não pode haver essa variação. Continua. Os exames e testes atuais, segundo Robert Trow e James Fackler, não são capazes de verificar a ausência de todas as funções encefálicas, mas apenas de algumas. Isso é um outro problema sério. O encéfalo é muito complexo. Compreendendo o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, verificar se tudo já parou é uma tarefa muito difícil. Você consegue verificar algumas funções, mas todas. Vamos lá. Terceiro, ainda que houvesse meios de verificar a ausência de todas as funções encefálicas, isso não significaria que o paciente está morto. De um ponto de vista biológico sistêmico, diz Raiden Beckman, não apenas o encéfalo mantém vivos o coração, os pulmões e os rins, mas também esses órgãos mantêm vivo o encéfalo. Portanto, o encéfalo não pode ser visto como um elemento absolutamente decisivo para a manutenção da vida do ser humano. Segundo Alan Shannon, o encéfalo não é tanto uma condição necessária para a integração, mas antes harmoniza um corpo já integrado. Ou seja, dá-se um valor, às vezes exagerado, ao encéfalo e ao cérebro. É verdade que o cérebro é, digamos, o comando do nosso organismo, mas ele comanda um organismo que já foi integrado. Segundo estes pesquisadores, não se pode chamar o encéfalo de centro de integração. Segundo Alan Shimon, ele harmoniza um corpo que já está integrado. Segundo Rainer Beckman, ele mantém vivos o coração, pulmões e rins, mas esses órgãos também mantêm vivo o encéfalo. Aliás, é bom lembrar, o primeiro órgão a se formar na embriologia não é o cérebro, é o coração. O coração se forma com 21 dias, o cérebro ainda vai se formar depois, né? O embrião não tem ondas cerebrais e o coração já está batendo. Ele é vivo e já tem uma alma espiritual e imortal nele. A adoção do critério da morte cerebral, ela é uma das coisas utilizadas pelos abortistas para dizer que antes da emissão de ondas cerebrais, o embrião humano não é vivo.
o que é um absurdo. Ele está com o coração batendo, mas não é vivo. Mas falam a mesma coisa dos que já entraram em estados de coma dito irreversível. O coração está batendo, a pele corada, a pressão sanguínea normal, mas está morto. Mas aí, isso parece a mim mais uma questão de fé, e tem que ter muita fé, do que uma questão de evidência. Quarto, não caberia à alma racional, em vez de algum órgão como o encéfalo, servir de princípio integrador do organismo? Ora, ela está presente desde a concepção e não somente após o aparecimento do sistema nervoso ou do cérebro. Ou seja, parece que os defensores do critério neurológico confundem o papel do encéfalo com o papel da alma. É a alma espiritual e imortal o princípio que faz a integração do corpo. 5. Os pacientes cerebralmente mortos, embora sejam considerados cadáveres, apresentam sinais vitais. Respiram com o auxílio de um ventilador, conservam o corpo corado e quente, mantêm o coração batendo, os músculos e nervos reagindo a estímulos, a pulsação e a pressão sanguínea estáveis. É verdade que eles respiram com o auxílio de um ventilador, mas um cadáver de verdade nem com ventilador ele respira. Quem já morreu mesmo, você pode colocar oxigênio à vontade que ele não vai se reanimar. Essa aqui eu recomendo que as pessoas mais sensíveis se retirem da sala, porque não é nada agradável o que vai ser lido no momento. Sexto, quando a incisão é feita sobre o paciente cerebralmente morto, a fim de extrair-lhe os órgãos, frequentemente o cadáver reage movendo-se, franzindo o rosto e contorcendo-se, a menos que previamente seja aplicada uma droga paralisante. Paralisante, hein? Não é comum aplicar uma droga anestésica. Você paralisa o cadáver porque você está convicto de que ele é um cadáver mal educado, porque devia estar quietinho, mas está se movimentando, para ele ficar parado, mas você está com certeza que ele não está sentindo nada. Então basta paralisar, não precisa anestesiar. Sim. Mesmo paralisado, sua pressão sanguínea e seu ritmo cardíaco crescem dramaticamente. Segundo Byrne, o coração continua batendo até que o cirurgião o pare, imediatamente antes de extraí-lo. Imagine que carnificina, a pessoa está lá, numa UTI, só que já foi declarada morta. Então, antes, todo o esforço médico era para manter a pessoa viva. Agora, o esforço médico é para extrair os órgãos frescos, o mais rápido possível. Vamos arrancar aqui os rins, o fígado, os pulmões e, por último, o coração. Agora vamos congelar e levar para um outro lugar, onde ele poderá ser transplantado em um organismo hospedeiro e torcer para que dê certo. Bem, esse aqui é o mais complicado, olha só, o 7º. Segundo o neurologista Cícero Galli Coimbra, o teste de apneia, que consiste no desligamento do ventilador por 10 minutos, a fim de verificar se há respiração espontânea, acaba agravando o estado do paciente, que, por muitas vezes, poderia recuperar-se através de um procedimento simples chamado hipotermia, resfriamento do corpo de 37 graus Celsius para 33 graus Celsius por apenas 12 a 24 horas. Vamos tentar dar uma lida nesse artigo dele, porque ele é da revista Ciência Hoje, de junho do ano 2000. Cícero Galli Coimbra é um neurologista de São Paulo muito famoso, nacional e mundialmente famoso, que por causa da sua relutância em não querer aceitar a morte cerebral, já sofreu
muitas, digamos, censuras, né, e perseguições. Mas vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. Morte cerebral, falhas nos critérios de diagnóstico. Os critérios usados hoje em diversos países, inclusive o Brasil, para diagnosticar a morte cerebral de um paciente, permitindo a retirada de órgãos para transplantes, não são adequados. Muitos indivíduos que recebem esse diagnóstico, após todos os exames clínicos e laboratoriais exigidos atualmente, poderiam se recuperar e retomar a vida normal se fossem submetidos à hipotermia, resfriamento do corpo de 37 para 33 graus Celsius, por um período entre 12 e 24 horas. Cerca de 10 mil brasileiros jovens sofrem todos os anos traumatismo craniano grave, que evolui para a chamada morte cerebral. Esses jovens compõem a quase totalidade dos doadores de órgãos no país e a maioria, ao tempo do acidente, está na fase mais produtiva de sua vida, após ter investido por um longo período em educação e formação profissional. Sua morte súbita e prematura semeia dor, desolação e muitas vezes desamparo entre seus familiares, com consequências sociais irreparáveis ao longo de décadas. No entanto, grande parte dessas perdas poderia ser evitada. Um tratamento relativamente simples e não invasivo, a hipotermia, resfriamento do corpo de 37 para 33 graus por apenas 12 a 24 horas, pode recuperar até 70% dos pacientes nessa situação, a ponto de retomarem a vida normal. Atenção, 70% não é brincadeira não, viu? O uso da hipotermia também evitaria um dos testes empregados hoje no diagnóstico de morte cerebral ou morte encefálica, o chamado teste da apneia, ou seja, o desligamento do respirador mecânico por até 10 minutos. Imagine como é difícil você sobreviver a este teste. O teste é para diagnosticar se você já morreu. Mas para isso desligam o ventilador ou respirador mecânico por 10 minutos. O que este neurologista afirma é que esse teste ele não diagnostica, ele causa a morte. A gravidade da situação está na perda, a cada dia, nos hospitais brasileiros, de muitas vidas que poderiam ser salvas. Hoje, vultuosas verbas públicas são gastas para agilizar a captação de órgãos para transplantes, com ênfase no diagnóstico precoce da morte encefálica em hospitais quase sempre despreparados para usar essa nova opção terapêutica. É urgente, portanto, redefinir os critérios de diagnóstico da morte cerebral, de forma a esgotar todos os recursos terapêuticos no caso de pacientes neurológicos graves, antes de considerar a doação de órgãos. O que determina a lesão cerebral irreversível? Após um traumatismo craniano severo, ocorre o edema, inchaço, progressivo do cérebro. Como esse órgão situa-se dentro do crânio, uma estrutura óssea rígida e inextensível, o edema causa a elevação gradual da pressão intracraniana. Vamos ver aqui nessa figura. Aqui está um cérebro normal com a pressão interna normal, tá? Com o trauma ocorre um aumento da pressão interna. O cérebro está inchado após o trauma. Com isso, os vasos sanguíneos internos são comprimidos, o que pode levar em horas ou dias à parada completa da circulação local, caracterizando a morte encefálica. Em 1968, quando professores da Universidade de Harvard, Estados Unidos, propuseram os critérios para diagnóstico de morte encefálica, imaginou-se que a lesão irreversível das células nervosas poderia ser reconhecida por testes clínicos, seguidos de eletroencefalograma.
que não exibisse qualquer atividade cerebral. Aquele exame de eletroencefalograma que é considerado plano, não é? Quando não exibe nenhum sinal. Sim. O paciente teria que apresentar coma profundo, ausência de respiração espontânea e ausência dos chamados reflexos cefálicos, como, entre outros, a contração da pupila quando exposta à luz ou o fechamento da pálpebra em resposta a um toque na córnea. Os propositores desses critérios acreditavam que o desaparecimento do último sinal de reatividade clínica indicava que a irrigação sanguínea do tecido nervoso teria cessado totalmente. Com isso, seria preciso apenas que tal quadro se mantivesse por algumas horas, superando em muito o limite de resistência das células nervosas ao déficit circulatório, para se definir com certeza a irreversibilidade da lesão. Na época, 24 horas de observação eram consideradas suficientes, prazo reduzido nos anos seguintes para 6 horas. Esse é o período de observação obrigatório no Brasil, de acordo com a Resolução 1480 de 1997 do Conselho Federal de Medicina. A evidência de que esse raciocínio estava correto era a própria vivência médica no trato desses pacientes. Garantia-se que nenhum deles havia recuperado a consciência e que esse quadro levava sempre, em poucos dias, à parada cardíaca espontânea. Visando eliminar qualquer dúvida de que o cérebro parou de funcionar, a comissão de Harvard elaborou o chamado teste da apneia, o desligamento transitório do respirador, para verificar se o paciente volta a respirar. A ausência da respiração mecânica provoca o acúmulo gradual de gás carbônico no sangue, processo que representa o mais intenso estímulo conhecido ao centro respiratório situado no cérebro. Vamos ver então a figura. Aqui nós temos a pressão interna aumentada, com o cérebro inchado, não é? A ausência total de atividade neurológica verificada no exame clínico ocorre quando o fluxo do sangue no cérebro cai a cerca de 40% do normal, mas nessas condições, antes que a queda supere 80%, as células nervosas ainda estão vivas e o paciente pode se recuperar, desde que receba o tratamento eficaz e seja evitado o teste da apneia. Seja evitado o teste da apneia, porque esse teste, diz este neurologista, pode ser fatal, né? Evite-se o teste da apneia, aplique-se a hipotermia e você vai conseguir salvar muitos pacientes de traumatismo craniano. As preocupações quanto aos efeitos da desoxigenação sanguínea manifestadas nos anos seguintes levaram à alteração do teste. Para que este fosse realizado, passaram a ser usadas a pré-oxigenação. Pouco antes de ser desligado, o respirador lança oxigênio puro nos pulmões do paciente, para elevar a concentração desse elemento no sangue. E a oxigenação passiva. Durante o período sem respirador, um catéter libera oxigênio puro em fluxo rápido na traqueia. Em função dessas medidas preventivas, o teste da apneia foi prolongado de 3 para até 10 minutos, para tornar suficientemente elevado o nível de CO2 no sangue. Que coisa, hein? Eu não aguento 10 minutos de apneia. Vocês aguentam? No Brasil, essas medidas foram acrescentadas pela Resolução 1480. Na última fase do diagnóstico, é realizado um exame laboratorial confirmatório. O exame pode ser um simples eletroencefalograma, ou pode chegar até a angiografia, o registro da circulação sanguínea do cérebro, considerado o mais confiável. Alguns defensores de uma maior simplificação do diagnóstico
sugerem descartar esta fase, afirmando que o diagnóstico de morte encefálica é clínico, ou seja, dispensa exames laboratoriais. Descobertas recentes invalidam o diagnóstico. A premissa de que a ausência completa de reatividade demonstra a parada da circulação intracraniana está em contradição com o conhecimento atual. Ao contrário do que se pensava em 1968, toda a reatividade cerebral desaparece bem antes da parada circulatória total, bastando uma redução de cerca de 40% do fluxo de sangue no cérebro. Ou seja, diminuiu 40% o fluxo sanguíneo, você já está irreativo. Parece morto, mas não está. Entretanto, para que a lesão seja irreversível, é preciso que a redução do suprimento de sangue ao cérebro atinja mais de 80%, durante mais de 1 hora. Olha, uma redução de mais de 80% é muita coisa, e mesmo assim mais de 1 hora, para que a lesão se torne irreversível. Em outras palavras, quando o fluxo de sangue no cérebro situa-se entre esses valores percentuais, as funções neurológicas, inclusive a resposta ao teste da apneia, são suprimidas, mas a lesão cerebral não é definitiva e o quadro pode ser revertido. Portanto, o teste da apneia não permite diferenciar os pacientes em que o fluxo de sangue no cérebro está abaixo de 20%, com lesão irreversível, daqueles com fluxo entre 20% e 60% dos valores normais, recuperáveis. O pior é que, nesses pacientes recuperáveis, a aplicação do teste da apneia pode reduzir drasticamente a circulação sanguínea cerebral, tornando a lesão só então irreversível. Não é exagero dizer que o teste da apneia induz à morte, que deveria apenas diagnosticar, nessa parcela de pacientes em coma e com reflexos cefálicos ausentes, tornando inúteis os exames confirmatórios feitos em seguida. Que coisa terrível, não é? Vocês não acham? Que um teste sirva não para diagnosticar, mas para causar a morte? É o que um neurologista está falando. E a hipotermia que ele propõe em substituição a isso é um procedimento tão simples quanto o de colocar gelo em uma contusão muscular. O princípio de funcionamento é o mesmo. Você diminui a temperatura para reduzir a pressão sanguínea e assim melhorar o fluxo do sangue. Quem não tem gelo para aplicar em alguma pessoa que sofreu uma contusão? Não se existe uma tecnologia muito grande, muito avançada para isso. Vamos lá. 2 mecanismos, a redução da força de contração do coração e a elevação da pressão dentro do crânio, ambos decorrentes do aumento do teor de CO2 no sangue, contribuem para esse efeito. A força de contração do coração pode diminuir muito com a elevação do nível de CO2, um ácido volátil, no sangue. Em consequência, apesar da observação rigorosa das funções vitais, 40% dos pacientes submetidos ao teste da apneia exibem queda severa da pressão sanguínea, hipotensão. Tal fato contraria princípios terapêuticos fundamentais, já que a hipotensão compromete a recuperação neurológica e leva à morte casos de trauma craniano severo. Experiências com gatos nessa condição demonstraram que apenas um episódio de hipotensão transitória para a circulação cerebral, e esta não pode ser restabelecida, mesmo com a normalização da pressão sanguínea. A literatura médica especializada
registra que alguns pacientes sofrem parada cardíaca, eventualmente irreversível durante o teste. Os níveis elevados de gás carbônico determinam ainda a elevação da pressão no interior do crânio. Este efeito é tão conhecido que, para reduzi-lo, a hiperventilação, aumento da frequência do respirador para a eliminação desse gás, tem sido cada vez mais utilizada no tratamento do trauma craniano severo. Assim, o teste da apneia reduz a pressão do sistema circulatório que impulsiona o sangue para o cérebro e, simultaneamente, eleva a pressão interna do crânio que se opõe a esse fluxo. Representa, de fato, o abandono total das regras básicas de tratamento desses pacientes e demonstra que seus propositores, ao contrário do que se sabe hoje, acreditavam que um paciente sem reatividade encefálica já estava com a circulação cerebral totalmente interrompida, portanto, em estado irreversível. Chance de recuperação para muitos pacientes. Como resgatar pacientes nessa situação, permitindo que reassumam uma vida normal? Para chegar ao coma profundo sem reflexos cefálicos, todos os pacientes têm que passar em algum momento pela condição em que o fluxo sanguíneo cerebral está parcialmente reduzido, mas ainda é suficiente para manter as células nervosas vivas. Essa é uma certeza matemática, pois o fluxo de sangue no cérebro não diminui até a parada circulatória total, sem passar por estes níveis intermediários. Então, existem níveis intermediários em que o paciente pode se recuperar. É obrigatório passar por esses níveis antes de chegar à parada circulatória total. E nesses níveis o médico tem que investir para recuperar o paciente com a hipotermia proposta por ele. Restam ser respondidas duas questões. Há algum recurso terapêutico capaz de resgatar tais pacientes nessa condição inicial? Que fração dos pacientes com trauma craniano severo permanece nessa situação por tempo suficiente para que tal recurso possa ser usado de modo que sua recuperação seja completa? A resposta para a primeira dessas questões é sim. Para a segunda é quase certamente a maioria. Pacientes em coma profundo, com pupilas fixas e sem resposta ao estímulo da luz, desde que não tenham sido submetidos ao teste da apneia, têm sido recuperados pelo resfriamento do corpo para 33 graus Celsius, mantendo-se o tratamento por apenas 12 a 24 horas. Se a hipotermia foi iniciada ainda nas primeiras horas após a entrada nesse estado, o percentual de pacientes recuperados a ponto de retomarem a vida cotidiana pode atingir 70%. No entanto, mesmo em pacientes que falecem, após manter essa condição clínica por até 48 horas, a autópsia não revela lesão, necrose, difusa do encéfalo, em 50% dos casos. Portanto, pode ser possível, mesmo após 2 dias, recuperar cerca de 50% desses pacientes. A eficácia da hipotermia parece ter uma razão simples. De forma similar ao efeito obtido por um desportista quando aplica uma bolsa de gelo sobre um tornozelo torcido, ela promove a redução do derrame e do edema no cérebro. É o único tratamento disponível capaz de propiciar esse resultado. Com isso, a pressão intracraniana é normalizada e o suprimento normal de sangue ao cérebro é restaurado. A hipotermia também pode ajudar outros pacientes. Os esforços para reanimar indivíduos com parada cardíaca normalmente são interrompidos depois de 30 minutos de tentativas sem o retorno do batimento espontâneo,
pois acredita-se que após esse tempo a lesão cerebral é irreversível. No entanto, 50% das vítimas de longas paradas cardíacas, 30 a 47 minutos, que após a reanimação ficam em coma profundo e sem reflexos cefálicos, têm sido recuperadas pela hipotermia, retomando suas atividades cotidianas. Tais resultados surpreendentes somam-se aos obtidos em experiências com animais, sugerindo que o resfriamento corporal pode interromper a progressão de reações enzimáticas responsáveis pela morte celular. Quais as consequências imediatas dessas considerações? A validade científica dos conceitos apresentados até agora foi reconhecida pelos editores da mais conceituada revista médica brasileira, o Brazilian Journal of Medical and Biological Research. A revista publicou em dezembro do ano passado... Ano passado é 1999, né? Sim. Estudo do autor desse artigo, reunindo vários argumentos que comprovam a inadequação do atual diagnóstico de morte cerebral, inclusive relatos de medidas de fluxo sanguíneo cerebral obtidas com e sem a aplicação do teste de apneia. O estudo está disponível em inglês na internet. A validade desses teses também foi referendada pela comissão organizadora do 3º Simpósio Mundial sobre Coma e Morte, realizado em fevereiro deste ano em Havana, Cuba, onde o trabalho foi apresentado. Diante do conhecimento atual sobre o assunto, o Conselho Federal de Medicina, mesmo se optar por uma posição conservadora, sustentando a Resolução 1480, que prevê a aplicação sistemática do teste da apneia, não pode deixar de apresentar à comunidade médica uma resposta técnica imediata. Aos médicos, neurologistas, neurocirurgiões, intensivistas ou transplantadores, cabe a opção pela ética. Não há justificativa para que não usem a hipotermia como alternativa, quando a alternativa é o teste de apneia. E os hospitais públicos que participam do sistema de captação de órgãos precisam se aparelhar para o uso da hipotermia. Os que se negarem estarão exercendo medicina contrária à ética e não poderão alegar escassez de recursos, pois usam largas verbas públicas na captação de órgãos. Entenderam? Captar órgãos exige muita verba. Hipotermia é um procedimento simples. Não se pode dizer que você não tem recurso para fazer isso. Já os familiares de pacientes em coma profundo, em especial vítimas de trauma craniano severo ou longas paradas cardíacas, devem exercer o direito de não permitir o teste da apneia, solicitando que os médicos considerem o tratamento com hipotermia. Vamos ver então agora as figuras que nós não vimos até agora. Bem, esta figura nós já vimos, não é? Entre o cérebro normal e o cérebro inchado após um trauma, com aumento da pressão interna. Esta aqui é a figura 2, né? Em que uma queda de 40% já faz com que se desapareça a reatividade, mas ainda há chance de recuperação. Essa aqui é a figura 3. A senhora pode ler, por favor, essa legenda? Quando indivíduos com fluxo sanguíneo cerebral parcialmente reduzido, figura A, são submetidos ao teste da apneia, a circulação no cérebro pode entrar em colapso irreversível. O gás carbônico acumulado no teste pode reduzir a pressão sanguínea, que impulsiona o sangue através do cérebro e, ao mesmo tempo, elevar a pressão interna do crânio pelo engurgitamento do tecido nervoso. Então aqui está um cérebro que estava com pressão aumentada por causa do trauma, né?
submetido ao teste da apneia, tem a pressão ainda mais aumentada, o que pode levar ao colapso. Tá? Ao contrário, com a hipotermia, poderia haver a normalização. Por gentileza, essa legenda da figura 4. Em indivíduos com fluxo sanguíneo cerebral reduzido, mas suficiente para manter vivo o tecido nervoso, 50 a 70% dos casos de coma profundo não submetidos ao teste de apneia, o resfriamento do corpo de 37 para 33 graus Celsius por algumas horas faz o cérebro retornar ao volume normal, normaliza a pressão intracraniana e restabelece o fluxo sanguíneo. Aqui está o cérebro inchado, né, com a pressão interna aumentada, com a hipotermia a pressão interna se torna normal e o cérebro retorna ao seu estado normal. Isso é bom para vocês entenderem. Alguém chegou com traumatismo craniano em um hospital de urgência, seria bom perguntar, vocês vão fazer hipotermia? Se eles perguntarem, o que é isso? Não podem, né? Nenhum médico pode não saber o que é hipotermia. Ah, está faltando gelo aqui. Mas os que não aceitam o critério de morte cerebral, e são muitos, afirmam que existe uma indústria de captação de órgãos, cada vez mais frescos, e órgãos frescos só de gente viva. E por isso a necessidade de você falsificar a morte, dizendo que está morto quem ainda está vivo. E assim você consegue órgãos de, entre aspas, qualidade, capazes de funcionar em outros pacientes nos quais eles forem transplantados. Essa é uma acusação. Muitas vozes do mundo e do Brasil falam sobre isso, mas são vozes minoritárias. E os que defendem a morte cerebral como um critério válido são a imensa maioria, que tendem a esmagar e sufocar os que falam ao contrário. Portanto, o que eu estou dizendo agora, dificilmente vocês vão encontrar em outro lugar. Vamos ver essa outra questãozinha aqui, olha. Um cadáver pode gestar uma criança? Um dos argumentos mais fortes contra o critério neurológico é o fato de que gestantes declaradas cerebralmente mortas continuam alimentando, oxigenando e protegendo seus filhos. Nos Estados Unidos, Marlise Munhoz, vítima de um acidente na 14ª semana de gravidez, permaneceu ligada ao suporte vital até que, a pedido do seu marido e por ordem judicial, foi desconectada e morreu juntamente com seu bebê de 22 semanas em 27 de janeiro de 2014. Que marido maravilhoso, não é? Conseguiu, diante da justiça, uma ordem, mais do que uma permissão, né? Para que a esposa fosse desconectada ao suporte vital. E assim ela morreu juntamente com o bebê que trazia no útero, 22 semanas. Isso aconteceu, mas não é o recorde. Vamos lá. Na Hungria, outra gestante declarada cerebralmente morta foi mantida conectada ao respirador por 3 meses, 103 dias, até dar à luz por cesariana em julho de 2013, na 27ª semana, uma criança de 1,4 quilos. Essa é a questão. Se a mãe está morta, como ela consegue ainda conservar a vida do neném que está dentro dela? Há 1000 teorias. Ela é apenas uma chocadeira, ela é só o... Mas não são teorias convincentes, ao menos para mim. No mínimo, você tem que ficar desconfiado. Esse critério não é seguro. Se não é seguro, é suficiente para você não adotá-lo. Porque quando se trata de uma questão de vida ou morte, quando você está diante do perigo de cometer um homicídio,
em vez de cometer um ato de caridade, retirar órgãos de um cadáver para dar para um organismo vivo, você tem que tomar todo cuidado. Não pode usar uma opinião apenas provável, tem que usar uma opinião certa. Conclusão. Os órgãos vitais individualmente só podem ser removidos após a morte. Essas são as palavras do Papa naquele discurso já citado. Ou seja, somente diante da certeza moral de que o indivíduo está morto, é lícito remover tais órgãos para fins de transplante. A julgar pelos fatos relatados acima, estamos muito longe de ter a certeza moral de que alguém morreu porque seu encéfalo deixou de funcionar. Basta não ter essa certeza para que você não possa utilizar este critério. Mas disse e repito, o que eu estou falando é voz minoritária. O que vocês vão aprender por aí, em qualquer lugar, provavelmente vai ser uma outra opinião. Ou seja, que conclusão vocês tirariam antes de passar para a clonagem da questão de doação de órgãos vitais? Uma delas seria você não aceitar ser doador de órgãos, declarando isto na sua carteira de identidade, porque você não sabe o que vão fazer com você depois de morto. Depois de morto, poderiam fazer muita coisa, mas na iminência de morrer, né? Não sabe. É muito bom, é muito louvável o gesto de doar órgãos, mas você tem que doar depois de morto, se os órgãos são vitais. Nem sequer com o seu consentimento alguém pode matar você com boa intenção. Você não pode autorizar um homicídio para salvar uma pessoa, não pode. Então a coisa é séria. A menos que você esteja doando órgãos que possam ser doados sem a sua morte, como é o caso do rim, como é o caso das córneas. Quando você vai doar órgãos que são vitais, atualmente a solução é não doar. O que vai acontecer com as pessoas que dependem desses órgãos? A vida dos transplantados não é uma vida boa. O transplante não é a última palavra em medicina. Muito melhor do que o transplante seria a terapia celular, com células-tronco adultas. Aquelas células-tronco que, como cartas coringa, elas passam a desempenhar a função de qualquer outro tipo de célula do organismo. Essa é uma terapia regenerativa que, se for investida, se for melhorada através de pesquisas, ela tiraria muita gente da fila de transplante. Mas vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Transplantados, repito, só conseguem viver à custa de imunossupressores. E imunossupressores diminuem a imunologia da pessoa, torna mais suscetível a doenças.